acesa no terreiro, fumaça do cachimbo sobe ao céu. Sente no banco de madeira, preto velho com seu olhar sereno. Fala baixo, fala devagar, palavras que curam a alma com a força dos que já se foram, a fé que nunca se apaga. Preto velho é luz, é sabedoria, humildade, caridade no coração. Guia com paciência, ensina com amor. Espírito ancião, abençoa essa nação. Nas linhas da palma da mão, lê as dores, os medos, as quedas. Oferece o perdão que liberta, erva cura, conselho acalenta. Alô pessoal, meu nome é Márcio Guilherme, estou no canal Fênix Sobrenatural. Como que vocês estão? Eu tô bem. E eu quero agradecer meus 952 inscritos, rumo a 1000 inscritos, só falta 48 inscritos, tá bom? E eu comecei a vender a rifa do Dia das Mães. Já comecei logo para vender agora, porque pra mim não ficar vendendo em cima da hora, entendeu? Porque a última rifa 2024 para 2025 me deu labirintite, começo de labirintite. Porque eu chegava em casa, tava preocupado com a rifa no final do ano de 2024 e eu não tava me alimentando direito. Aí deu começo o labirintite. Aí já comecei agora para poder vender a rifa, né? E cada número é R$ 10 cada número. Concorre um kit da Boticário e um kit da Mandy, tá? Da Boticário vem desodorante, creme, vem um body splash, vem sabonete da Boticário, vem. Aí da Mandy vem shampoo, condicionador, máscara de cabelo e mais outro negócio lá que eu esqueci o nome, tá? Aí é que nem fosse jogo do bicho, é 2 últimos números, tá? Aí você coloca lá na federal, jogo do bicho. Aí se você escolheu o número 33, você compraram os números 33 na rifa, aí você olha lá, se sair o número 33 na federal, você ganhou. Entendeu? Aí eu te dou, aí eu entrego o seu prêmio o kit das mães, tá? Quem quiser participar, me chama no zap, tá? E aí eu converso com vocês certinho, tá bom? E esse vídeo é falando dos nossos queridos, tá? Nossos pretos velhos, tá? Eles são de luz, tá?
são de luz. É uma energia muito boa, tá? É que nem fosse nossos avós, tataravós con- contavam aquelas lendas para nós, lembra? Das nossos dos nossos contavam aquelas histórias dos antigos, né? Então, é sobre eles que nós vamos falar hoje, tá bom? Um beijo. Então, eu o tablet vou aposentar ele, que essa semana eu fui ligar ele para mexer no YouTube, já não pegou mais, e iniciei ele, não foi. Aí tirei a conta do roteador também e conectei, não foi. Aí desliguei o roteador, liguei, não foi. E deve ser um probleminha no conector da placa dele, então talvez nem compensa arrumar, né? Então eu vou ver se formatando ele volta a ficar com problema, né? Vamos ver. Tomara que não. E é isso. Obrigado por. Vamos, prepara a pipoca. Prepara o refrigerante, prepara o suco, prepara a água. Que o canal Fênix vai passar mais um vídeo para vocês, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Um beijo e fui. Dia 13 de maio, dia dos Pretos Velhos, e vamos falar um pouquinho, né, desta entidade, trazer aqui significados, enfim, vamos tentar abranger o máximo possível sobre essas entidades dentro dos terreiros de Umbanda, que são os nossos queridos, né, os nossos bons velhinhos, pretos velhos, que tem uma força incomparável e os seus trabalhos e os seus conselhos são mais do que extraordinários. Então peço aí a vocês que acompanhem esse vídeo do início ao fim, que você pode se surpreender e venha entender e conhecer um pouquinho mais sobre a Umbanda. E, né, nesse vídeo direcionado aí aos pretos velhos, né, que hoje, dia 13 de maio, é um dia dedicado a eles. Então, adorei as almas e bora para o nosso conteúdo. Então, pessoal, para quem não sabe, no dia 13 de maio, né, é comemorado o Dia dos Pretos Velhos, né, para comemorar com festas as entidades que representam o quê? Velhos negros e negras. Os espíritos de antepassados, né? Eles são conhecidos como uma das entidades mais poderosas dentro da Umbanda. Não sei se você sabia. Carregando consigo, é claro, uma história de sabedoria, simplicidade e também de muito sofrimento. Todos os ensinamentos que eles trazem sobre a vida são frutos de obstáculos, né, superados com bastante fé e perseverança. A maioria dessas entidades eram escravos africanos. Lembrando que a maioria, nem sempre todas eram escravas, mas a maioria dessas entidades eram escravos africanos. Desta forma, né, o dia para celebrá-los é o 13 de maio. Pois foi a data em que ocorreu a abolição da escravatura aqui no Brasil, em 1888. Né? Submetidos a castigos, trabalhos físicos e humilhações, eles tornaram-se espíritos evoluídos, que hoje auxiliam todos aqueles que precisam, né, de ajuda e intercessão. É isso mesmo.
Os pretos velhos, eles são muito conhecidos por ajudar em questões de saúde, seja física ou emocional, assim como também para encontrar emprego e unir família. Suas magias, chamadas de mirongas, são poderosíssimas e repletas, é claro, de mistérios milenares. Nas consultas, utilizam-se técnicas de benzimento e sugerem também banhos com ervas. Conhecem, assim como os caboclos, os segredos de uma infinidade de plantas. No entanto, é claro, as ervas que mais utilizam são o manjericão, para melhorar o padrão dos pensamentos, o alecrim, para ajudar em curas físicas diversas, a espada de São Jorge também para proteção espiritual, a arruda para o descarrego, e também o guiné para trabalhar com a prosperidade. Com seus cachimbos ou cigarros de palha, defumam as pessoas que com eles tomam passes. A ação do fogo e do fumo queima as energias pesadas, Para quem não sabe, acaba se enganando, achando que eles precisam, do pito, ou seja, para sustentar, vamos dar um exemplo assim, algum vício. É no sopro, pessoal, da fumaça, que os seus inimigos vão. É um trecho de um dos pontos cantados nessa corrente dos pretos velhos. Eles possuem esse hábito de fumar ou pitar, como eles chamam, o cigarro de palha ou cachimbo, em memória também da época que viveram em cativeiro, e também carregam na fumaça os elementos deletérios para a limpeza espiritual das pessoas e a purificação também do próprio ambiente. E o café? O café é servido de várias formas e na maioria das vezes sem açúcar nos trabalhos, ajuda a dar movimento à vida das pessoas. Quanta gente já encontrou trabalho oferecendo ali um pouquinho de água preta ou café, para certos pretos velhos. No passe, o estalar dos dedos, também acionam energias que se encontram paradas no campo vibratório, dos assistidos, ou seja, das pessoas. Então a gente tem aqui algumas coisas que os pretos velhos utilizam, nos seus trabalhos. Acabei de citar aqui as ervas, o café, que é muito utilizado, e também o famoso cachimbo, ou cigarro de palha, enfim. Olha, os pretos velhos, para quem não sabe, eles conhecem com profundidade a força de cada orixá. Embora, é claro, eles sejam mais relacionados a Obaloaê e Nanã. São divindades mais velhas nas religiões de matriz africana. Sabem, que são forças da natureza que, quando se encontram desequilibradas, causam problemas físicos e emocionais nos indivíduos. E é claro, eles movimentam com respeito às energias dessas expressões divinas, sem deixar de lado as rezas e ladainhas católicas e o poderoso rosário que protege os filhos de fé. Uma coisa também muito importante que devemos entender é por que os pretos velhos têm essa ligação com o catolicismo. Então, muitos pretos velhos têm esta ligação devido à própria época da escravidão, onde foram implantados na doutrina africana, para muitos negros que pisaram aqui na época da escravatura, então foram implantados na doutrina deles também o catolicismo. E devido a isso, muitos negros, muitos pretos velhos, ainda têm também essa tradição do próprio catolicismo. Só para vocês terem noção, não são raros os médicos que já presenciaram o quê? Uma batida no chão com a bengala. Para que serve isso? Então, isso serve para espantar exército de espíritos perdidos que vinham atrapalhar um ritual. Então, quando um preto velho ele bate a bengala ali no chão, ele está espantando espíritos perdidos que atrapalham a gira, quiumbas, enfim. No plano espiritual, eles cuidam das crianças que desencarnaram antes de seus pais e também dos animais domésticos. É muito comum também, os pretos velhos, por cuidar das crianças que já desencarnaram, é muito comum na festa dos herês, na festa das crianças, terem a presença dos pretos velhos, porque eles também são considerados como os guardiões das crianças, tá certo? Olha, os pretos velhos, eles podem ser agrupados naqueles de Angola, Luanda, Guiné, Congo ou Aruanda. Não se trata, pessoal, de segmento geográfico, mas fundamentos nos campos de atuação. Geralmente se apresentam como pais ou mães velhos, mas também podem ser chamados de vovós e vovôs quando optam por formas anciãs.
ou ainda também de tios ou tias, quando escolhem vir em formas mais jovens, né? Suas cores, é claro, são o preto e o branco, e o dia consagrado a eles é na segunda-feira. Também devemos entender que no dia 13 de maio, as casas de Umbanda celebram esta linha, como eu falei para vocês, devido à abolição da escravatura. Mas também é comemorado o Dia dos Pretos Velhos no dia 26 de julho, né? Então a gente tem duas datas aí. Embora essas entidades elas sejam doces, não aceitam indisciplina, tampouco também falta de palavra. Mas o perdão, é claro, é uma grande característica, mostrando que mesmo vivendo o drama do cativeiro, ajudarão, inclusive, a seus algozes. A grande lição de um preto velho, aliás, está na verdadeira liberdade, tá bom? Entendam isso. Uma coisa importante que eu vou falar para vocês aqui também. Vamos lá. A saudação usada na Umbanda é adorei as almas aos pretos velhos, ou seja, salve os pretos velhos, adorei as almas, fazendo uma referência à sabedoria destas almas elevadas. Os pretos velhos são responsáveis também por cuidar das crianças e fazem parte de cerimônias de festas de Cosme e Damião. As comidas prediletas desta entidade são o café, bolo, o bolo de fubá, bolo de milho e outros alimentos naturais como batata doce, tapioca, mandioca e tudo que comiam na época do Brasil colonizado, inclusive até mesmo a própria feijoada. Suas velas são as preto e branco e o dia da semana é segunda-feira, como eu havia falado, né? Lembrando que mesmo sendo o dia de Exu e Obaluaê, sendo no mesmo dia de encaminhamento dos espíritos dos mortos. Os pretos velhos são também cultuados no Cruzeiro das Almas, dentro do cemitério, pois eles cuidam das almas desencarnadas em sofrimento, né, as quais ainda não compreenderam a condição de passagem para o mundo espiritual. É isso mesmo, olha para você ver o tanto de informação que a gente trouxe aqui, né, falando um pouquinho sobre essas belas entidades, tá certo? Uma coisa que a gente deve levar em consideração, que eu havia falado para vocês, tá bom? Que nem sempre um preto velho, ele é um velho e nem sempre é um preto. Mas são entidades, são espíritos desencarnados que vêm nessa linha para nos trazer um conselho, uma palavra amiga. Enfim, porque devemos entender que a principal característica de um preto velho é a de um conselheiro. Para alguns são como psicólogos, amigos e confidentes. Para outros, é claro, são os que lutam contra o mal, né, com suas mirongas, banho de ervas, pontos ciscados, sempre protegidos, é claro, pelos Exus de lei. A figura de um preto velho representa a paciência, gente, a calma, que todos sempre devemos ter para evoluir espiritualmente, né? Essa é a sua principal mensagem. Vou trazer aqui para vocês algumas coisas que você pode estar oferecendo aí aos pretos velhos, né, nesta data, dia 13 de maio. Uma oferenda básica. É um copo de café, que de preferência que seja o primeiro café do dia. Coloca ali uma xícara e um copinho e uma vela branca, tá certo? Coloque a vela branca do lado do copo de café e sirva aos pretos velhos. Você pode estar fazendo isso na cozinha da sua casa, você pode estar fazendo isso na sala da sua casa, no lugar de sua preferência. Oferece aos bons velhinhos. Se optar também, você pode estar fazendo um pequeno bolo de fubá e colocando um pedacinho para ele ali também, né? Pede acalento, pede ajuda e simplesmente também não esqueça de agradecer, tá certo? Tá aí, pessoal, um pouquinho sobre essas belas entidades, essas maravilhosas entidades que são praticamente os patronos da Umbanda, tá certo? Espero que todos tenham gostado, entendido. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e também, se não é inscrito, se inscreva no canal. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês e, é claro, só os nossos pretos velhos. Adorei as almas. Então, pessoal, Pai Joaquim, né, como muitos pretos velhos, foi trazido ao Brasil na época da escravidão. Era um simples morador de uma aldeia na Angola, hoje chamada de Lobito,
Quando houve a invasão portuguesa, os portugueses escravizaram diversos negros que apresentavam um bom estado de saúde para que servissem de escravos do outro lado do Atlântico, no caso no Brasil. Pai Joaquim foi arrancado do seio de sua família, tinha esposa e filhos nesta época. Um de seus filhos gerou um filho com o nome de Thomas, seu neto, hoje uma entidade também conhecida na Umbanda, que se apresenta como o nome de Pai Thomas. Então, para quem não sabe aí, Pai Thomas é neto de Pai Joaquim de Angola, isso mesmo. Pai Joaquim chegou ao Brasil, trabalhou pelo resto da vida em uma fazenda de cana e café na região de Minas Gerais. Durante sua vida na fazenda, começou a ser chamado de Pai Joaquim, pois era o curandeiro da tribo que se formou. Sempre, quando fala tribo que se formou, gente, porque conforme, né, as fazendas tinham, eles formavam tribos, né, de negros. Sempre tinha uma maneira de aliviar o sofrimento físico de seus irmãos através do uso de plantas, desenvolvendo chás e vários outros tipos de medicamento através das ervas. Era muito hábil em animar seus irmãos com mensagens de carinho e esperança. Sempre tinha uma boa lição para ensinar, né? Quem conhece ele, né, essa entidade, sabe como ele é. Seus feitos milagrosos, gente, com seus irmãos, chamaram a atenção dos senhores das fazendas, que começaram a levar seus entes, né, queridos para serem tratados por Pai Joaquim. Ele, amorosamente, os tratava da melhor maneira possível, né, porque ele não fazia distinção de cor. A notícia de seus feitos estava se disseminando entre as comunidades mais próximas, o que o denotou como curandeiro e, para algumas pessoas da época, simplesmente bruxo, conhecedor das magias dos negros e, nesta época, totalmente condenável pela Igreja Católica. Certo dia, uma criança, né, filha de um dos senhores, foi levada até Joaquim para que fosse tratada de sua enfermidade. Ela apresentava sérios problemas de saúde no início do tratamento. Pai Joaquim já sabia que ela foi levada tarde demais e que seria quase impossível devolver-lhe a saúde tão esperada que o povo queria. O senhor, pai da criança, disse que se Joaquim não a curasse de tal enfermidade, ele mesmo traria de ordenar sua morte e que esta se daria com muito sofrimento. Pai Joaquim, né, com todo o seu conhecimento, não pôde restaurar a saúde da criança e acabou desencarnando. Né? Após a dor da perda, o senhor imediatamente ordenou que o velho Joaquim fosse açoitado até a morte, para que dessa maneira todos os outros aprendessem com quem estavam lidando e que não lhe adiantavam quaisquer outros meios de cura, se não fosse pela tradicional. Os senhores das fazendas não tolerariam mais os atos de curandeiros nem negros que detivessem o poder de manipular as magias que só eles conheciam. Pai Joaquim foi açoitado por um dia inteiro, sem direito a qualquer alimento ou sequer um pouco de água. Durante sua sessão de tortura, gente, ele chorava e pedia a Deus que levasse-o, pois a sua dor era insuportável. Não só a dor da carne, mas também a dor de seus sentimentos, donde tanto fez para trazer a paz, alegria e saúde, né, aos que agora açoitavam ele sem piedade. Quanto mais o tempo passava, mais Pai Joaquim odiava tudo que tinha feito pelo próximo. E o pior, gente, começava a odiar a Deus pelas suas leis e pelo que tinha reservado à vida. Como podia um Deus tão bom e tão justo deixar que façam isso comigo? Eu que sempre zelei pelas suas leis e pelos seus ensinamentos, eu que fui escravizado e o resto de minha vida fui condenado a trabalhar como um animal de carga. Deixaste-me, ó meu Deus, que me trazesse como um animal, quando o que mais queria era tratar meus semelhantes da forma mais humana, transmitindo-lhes o amor que o Senhor tanto tenta nos ensinar. Eu que era só amor, agora me transformo em ódio, por tudo que fiz e que mereço. Agora são chibatadas neste corpo frágil e cansado do trabalho e do tempo. Onde estás, meu Deus, que não me protege nesta hora de minha maior agonia?
Isso mesmo, foi o que ele falava ali na hora que ele estava sendo açoitado. Então, o pai Joaquim deixou o plano terreno ao entardecer, quando a luz do sol já não lhe aquecia mais o corpo. Viu-se envolto por uma névoa branca, assustador o que sentia, pois ainda levava consigo a dor dos chicotes, a saudade de seus irmãos, o amor pelos seus entes queridos. Só e perdido, começou a orar mais uma vez. Percebeu que ninguém lhe chegava, nenhuma alma vinha lhe prestar socorro, ou ao menos lhe dizer o que fazer ou para onde ir. Após um bom tempo de espera angustiosa, gente, irritado com a tal situação, começou a esbravejar, né, assim. E agora, onde está esse tal Deus que vocês sempre me ensinaram que existe? Que Deus é esse que simplesmente me deixou quando mais precisei dele? Que Deus é esse que, ao invés de me ensinar o amor, me ensinou a dor? Que Deus é esse? Perguntou ele. Enquanto ele reclamava, né, esbravejava, notou que não tocava seus pés no chão. Parou de falar por alguns instantes, olhou para trás, né, e viu que quem segurava em seus braços era Jesus Cristo, que caminhava em direção ao Pai. Jesus disse-lhe, no caso a gente fala Jesus, gente, é Oxalá, viu? Tenha calma, meu velho, meu amigo, meu irmão, que sua dor já passou. E para onde nós estamos indo, nunca mais sentirás dor, nunca mais sentirás saudades, nunca mais sentirás solidão, e terás a todos que ama ao vosso lado. A criança, cuja enfermidade não foi possível curar, hoje acompanha esse querido preto velho em todos os trabalhos em que participa, gente, se vocês não sabem. Ela somente incorpora em médios que apresentam grande afinidade vibratória com o pai Joaquim e que estejam muito equilibrados durante o trabalho. Sua incorporação, gente, só é necessária quando determinada pelo pai Joaquim. Outra coisa também, gente. Para quem não sabe, né, pai Joaquim, ele foi um forte guerreiro, filho prometido de uma família real africana, a lá de Angola, no caso, para reinar junto ao seu povo. Ele era príncipe, né, majestoso, amava sua liberdade, seus amores, um legítimo filho de Xangô. Mas entre guerras de brigar pelo poder, foi aprisionado, né, por uma tribo inimiga que o entregara aos brancos, né, aos mercadores brancos. Um grande guerreiro, príncipe de sua tribo, estava em desespero, preso como um animal, né, veio no porão de um navio aos gritos, né, desespero dos seus inimigos de cor, aonde que ele foi entregue para o pessoal aqui do Brasil. Ele sofreu muito no cativeiro, mas jamais, pessoal, esqueceu da sua grande e velha mãe África. Então, pessoal, esse foi a história do nosso pai Joaquim de Angola. Espero que vocês tenham gostado da história, né? Não esqueçam, como eu sempre falo, de se inscrever no canal, deixar o seu like. Uma história aí bastante interessante, né? E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e axé a todos. Vela acesa no terreiro, fumaça do cachimbo sobe ao céu. Sente no banco de madeira, preto velho com seu olhar sereno. Fala baixo, fala devagar, palavras que curam a alma com a força dos que já se foram, a fé que nunca se apaga. Preto velho é luz, é sabedoria, humildade, caridade no coração. Guia com paciência, ensina com amor. Espírito ancião, abençoa essa nação. Nas linhas da palma da mão,
lê as dores, os medos, as quedas, oferece o perdão que liberta, erva cura, conselho acalenta. Na simplicidade do seu andar, traz a força da mata e do mar. Preto velho é luz, é sabedoria, humildade, caridade no coração. Guia com paciência, ensina com amor. Espírito ancião, abençoa essa nação. Quando a noite esfria a esperança, ele vem no tambor, no cheiro de arruda. Segura a mão trêmula, enxuga o pranto, mostra o caminho de volta pro santo. Cabrava meu pai, saravá minha mãe, a bênção dos mais velhos pra quem sabe escutar. Preto velho é luz, é sabedoria, humildade, caridade no coração. Guia com paciência, ensina com amor. Espírito ancião, abençoa essa nação. Fumaça se levanta, a vela se consome, a voz ecoa no silêncio. Filho vai em frente, banco vazio, mas a presença fica. Na fé que cura, na força que aplica. Nararara.